Nesta aula, vamos falar sobre os erros comuns que acontecem no desenvolvimento, justamente para você não cometer esses erros. Por quê? Você já conhece toda a estrutura de desenvolvimento. Lembra que a gente comentou que primeiro vem o tópico frasal, depois a contextualização e em seguida vem a argumentação com desfecho? Você já conhece a estrutura. Então agora eu vou apontar erros comuns que acontecem na produção do desenvolvimento, justamente para você já ficar atento e não cometer esses erros, tá bom? Então, presta atenção. Primeiro erro, fugir do tema. Isso acontece muito. Por quê? É na argumentação, é ali no desenvolvimento, né, que é onde acontece a argumentação, que você tem um espaço para falar. É o espaço que você tem para desenvolver uma ideia. Então ali, às vezes você acaba fugindo do tema, porque você vai falar de uma coisa e tu acaba indo por um caminho que vai fugindo do tema. Então isso acontece muito aqui no desenvolvimento, então tem que tomar cuidado. E escrever o desenvolvimento no parágrafo de introdução. Por incrível que pareça, isso acontece, tá? Então, você vai escrever o parágrafo de introdução, depois o parágrafo de desenvolvimento. Não é para escrever tudo num bloco, como se fosse um parágrafo só. Não. Toda vez que você começar um parágrafo, você vai botar o seu dedinho, tá? Na folha. Deixa eu pegar um exemplo. Vamos lá. Vamos supor que essa aqui seja a sua folha de redação. Quando você for começar um parágrafo, você vai botar o seu dedinho aqui, tá vendo? Seu dedinho vai dar o espaço de um dedo e começar a escrever. Pode fazer as coisas na prática, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, você vai botar o seu dedinho, mais ou menos, de espaço e vai começar a escrever. Então, na hora de escrever um parágrafo, eu vou começar aqui, ó, o parágrafo. E aí, eu vou seguir o parágrafo inteiro, tá vendo? Eu vou seguir. Eu comecei aqui, ó. Comecei aqui, dando um espaço, tá vendo? Começa aqui. E aí, você vai escrever o parágrafo inteiro, tá? Ah, e na hora de escrever outro parágrafo. Ah, e você tem que respeitar a margem aqui do final também. Foca. Tá vendo? Você tem que respeitar. Eu não respeitei, né? Claramente. Mas você vai escrever até o finalzinho aqui. E se a palavra não der? Aí você vai ter que fazer aquela divisão silábica, né? Você vai botar o tracinho e colocar embaixo, tá bom? Mas você respeita aqui, o que claramente eu não fiz, mas você vai colocar aqui. E na hora de escrever o outro parágrafo, vamos supor que esse aqui seja o parágrafo de introdução. Até aqui, né? Vamos lá, escrevi aqui, ó, parágrafo de introdução. Tô tentando consertar isso aqui que não tem conserto. Vamos lá, escrevi o parágrafo de introdução. Na hora de escrever o parágrafo de desenvolvimento, é claro que você não vai pular uma linha. Não tem como fazer isso no Enem, pelo amor de Deus. Você não vai pular linha. Você vai escrever na linha de baixo, colocando o seu dedinho e dando um espaço. Então, aqui, linha de baixo, vou colocar o meu dedinho. Aqui eu vou usar como parâmetro o parágrafo de cima e começar o parágrafo a partir daqui. Viu? Bem simples, tá? Então, é isso que você vai fazer na sua redação. Não se pula a linha e para começar um parágrafo você bota um dedinho. E claro que aqui no final você tem que respeitar a margem da folha de redação, tá bom? Não pode passar aquela margem da folha de redação. Tá. Não dividir os argumentos e criar apenas um parágrafo de desenvolvimento. Isso também acontece muito. As pessoas... A gente tem toda uma técnica, né? Que eu já falei pra vocês, que vocês vão escolher duas causas e cada causa vai para um desenvolvimento. Então, lá na introdução, lembra que na hora de criar a tese, tem que apontar duas causas. Então, tem a causa 1 e a causa 2. A causa 1 será o desenvolvimento 1 e a causa 2 será o desenvolvimento 2. Porém, um dos erros que costumam acontecer é não dividir e acabar fazendo um parágrafo só de desenvolvimento. Não é legal, tá bom? Tem que manter essa organização, mas vocês vão aprender bastante sobre isso na aula de projeto de texto. Não defender o ponto de vista apresentado na introdução. Aí você cria uma introdução linda, bota lá aquelas causas perfeitamente encaixando ali na tese e chega no desenvolvimento e você simplesmente não defende a ideia que você apontou na tese. Isso acontece por demais. Acontece mesmo, porque você estuda a teoria, mas chega na prática, acaba confundindo e não defende aquilo que você apontou. Vamos supor que lá no desenvolvimento você colocou como causa negligência governamental. Lá na tese, botou uma das causas como negligência governamental. Aí chega no desenvolvimento e você defende outra coisa, qualquer outra coisa, sem ser negligência governamental. Tá vendo? Acaba misturando as coisas e perde ponto pra caramba. Fazer uma fundamentação rasa. Isso aqui acontece, eu tô explicando direitinho para vocês justamente saberem o que não é para fazer.
Fundamentação rasa acontece quando lá no desenvolvimento você criou o tópico frasal, resumindo bonitinho. Aí depois você botou a contextualização, filme, uma alusão, qualquer coisa que seja. Colocou lá a contextualização. E aí acabou o desenvolvimento. Isso é fundamentação rasa, porque você só botou aquela contextualização ali, você não explicou a relação daquela contextualização com o texto e não argumentou, não disse mais nada. Isso é fundamentação rasa. Ou então você coloca ali a contextualização e depois coloca um pouquinho de argumentação, mas ela tá rasa, ela tá sem fundamento. Às vezes ela não tá nem tendo ligação com o repertório que você colocou. Isso é fundamentação rasa, tá bom? Não interligar os parágrafos de desenvolvimento. Não interligar, você não colocar um conectivo. E isso acontece tanto dentro daquele desenvolvimento, então desenvolvimento 1. Você lembra? Tópico frasal, contextualização e depois argumentação. Aqui dentro tem que ter conectivo, tá? Nas análises que eu fiz com vocês, quando a gente estava analisando lá os parágrafos, desenvolvimento, eu até falei, olha, tem conectivo com tudo, além disso. Então, esses conectivos, precisa ter conectivo aqui dentro e também precisa ter o conectivo no início. Tanto é que na aula de frases prontas para o tópico frasal, principalmente para o tópico frasal 2, né, para o D2, tem lá um além disso, um ademais, que são conectivos que estão garantindo a coesão textual. Então, precisa interligar os parágrafos de desenvolvimento, tanto dentro do desenvolvimento, quanto ligar o desenvolvimento 1 com o desenvolvimento 2. E, é claro, escrever parágrafos expositivos. Expositivos é você contar a história. Você não está argumentando, você não está dando opinião nenhuma, você está contando. Entendeu? Olha, isso aqui realmente é um problema, entendeu? Você só está expondo, não tem argumentação, não tem você apontando uma causa, não tem você defendendo aquela causa, você botou um repertório lá e falou mais do repertório. Você quer usar um filme, você fala, pô, esse filme é maneiro. Aí você conta mais da história do filme, as linhas estão sendo ocupadas na maior parte para falar do filme do que para argumentar. E isso acaba tornando um parágrafo expositivo e, como consequência, você tem uma fundamentação rasa. Tá vendo? Então, um erro vai ligando ao outro. Tem que tomar bastante cuidado. E esses aqui são os erros clássicos, os erros comuns no desenvolvimento. Então, fuja deles, tá bom? Eu te vejo na próxima aula. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Beijos. Tchau!